Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Hoje abordamos um dos temas mais antigos, profundos e frequentemente mal compreendidos da teologia cristã: soberania divina e livre-arbítrio humano. Para muitos, essas duas ideias parecem estar em conflito direto. Ou Deus controla tudo, ou o ser humano é verdadeiramente livre. Mas será que a Bíblia apresenta essa tensão como uma contradição? Daniel, essa discussão costuma gerar confusão porque cada lado tenta proteger algo importante. Alguns querem proteger a liberdade humana a todo custo, outros querem proteger a soberania de Deus. O problema surge quando se tenta resolver a tensão eliminando uma das verdades bíblicas. Exatamente. A Escritura não trata a soberania divina e responsabilidade humana como rivais. Esse conflito surge mais da filosofia moderna do que da revelação bíblica. A Bíblia afirma, sem constrangimento, que Deus governa todas as coisas e que o ser humano é responsável por suas escolhas. Talvez seja importante começar definindo corretamente os termos, especialmente o que queremos dizer por livre-arbítrio. Sem dúvida. Biblicamente, livre-arbítrio não significa liberdade absoluta, como se o ser humano fosse moralmente neutro e capaz de escolher qualquer coisa sem condicionamentos. A Bíblia ensina que o ser humano escolhe de acordo com sua natureza, e essa natureza, após a queda, está corrompida pelo pecado. Isso explica por que a Escritura afirma que ninguém busca a Deus por natureza. Exatamente. Paulo diz que estamos mortos em delitos e pecados. Jesus afirma que ninguém pode vir a ele se o Pai não o trouxer. Um morto não responde por si mesmo. Portanto, o problema humano não é falta de liberdade, mas escravidão espiritual. Então o ser humano escolhe, mas escolhe aquilo que deseja, e seus desejos estão inclinados ao pecado. Perfeitamente. Isso preserva a responsabilidade humana. O pecador rejeita a Deus voluntariamente. Ele não é forçado, mas ele não deseja a Deus até que seu coração seja transformado pela graça. E onde entra a soberania divina nisso? A soberania de Deus significa que ele governa absolutamente tudo o que acontece, sem exceção. Nada ocorre fora do seu decreto eterno ou da sua vontade permissiva. Ele não é um espectador da história, mas o senhor dela. Isso levanta uma objeção clássica. Se Deus controla tudo, ele seria o autor do pecado? Essa é uma pergunta importante. A resposta bíblica é não. Deus é absolutamente santo. Ele não tenta ninguém ao mal. Ele governa até mesmo os atos pecaminosos dos homens, sem ser o autor moral do pecado. A Bíblia afirma isso sem contradição. Um exemplo claro disso é a história de José. Exatamente. Os irmãos de José agiram por inveja e maldade. Eles foram responsáveis pelo que fizeram. Mas José afirma: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Um mesmo ato, duas intenções: responsabilidade humana e soberania divina operando juntas. Outro exemplo ainda mais claro é a crucificação de Jesus. Sim, a crucificação foi o maior pecado da história humana. Homens ímpios agiram livremente, por ódio e incredulidade. Ao mesmo tempo, Atos dos Apóstolos afirma que Jesus foi entregue segundo o determinado desígnio e presciência de Deus. Deus decretou, os homens agiram, todos foram responsáveis. Isso mostra que a Bíblia não vê contradição onde nós vemos. Exatamente. A dificuldade está em nossa tentativa de submeter Deus às categorias humanas de liberdade e controle. A Escritura nos chama a reconhecer que Deus é Deus e nós somos criaturas. Mas alguém pode perguntar, se Deus é soberano, por que orar? Por que evangelizar? Por que tomar decisões? Porque Deus não decreta apenas os fins, mas também os meios. A oração, a pregação, o arrependimento e as decisões humanas são instrumentos reais que Deus usa para cumprir sua vontade. Orar não é tentar mudar Deus, mas alinhar-se com o que Ele já determinou realizar. Isso muda completamente nossa visão da oração. Sim, oramos com confiança, não com desespero. Sabemos que Deus ouve, age e governa. A soberania divina não elimina a ação humana, ela a fundamenta. E na salvação, como essa relação se manifesta? Na salvação, a soberania de Deus garante que o pecador será efetivamente salvo.
O livre-arbítrio bíblico explica por que o pecador rejeita a Deus até ser regenerado. Quando Deus muda o coração, o pecador passa a desejar a Cristo e vem a Ele voluntariamente. Então ninguém é salvo contra a própria vontade. Exatamente. Deus não força pessoas relutantes, Ele transforma pessoas mortas. Ele muda os afetos, os desejos, as inclinações. Isso é graça eficaz. Essa doutrina traz aplicações práticas para a vida cristã. Sem dúvida, a soberania de Deus traz descanso em meio às incertezas. Nada foge do seu controle. A responsabilidade humana nos chama à obediência, à vigilância e à santidade. Essas verdades não competem, elas se completam. Então não precisamos escolher entre soberania e responsabilidade. Exatamente. A Escritura não nos chama a resolver o mistério, mas a crer no que foi revelado. Onde Deus falou, nós afirmamos. Onde há mistério, nós adoramos. Daniel, como podemos resumir esse tema de forma clara e pastoral? Podemos resumir assim. Primeiro, Deus é absolutamente soberano sobre todas as coisas. Segundo, o ser humano é moralmente responsável por suas escolhas. Terceiro, o livre-arbítrio bíblico é agir conforme sua natureza. Quarto, a soberania divina não elimina a oração, evangelização ou decisões. Quinto, essa verdade produz humildade, confiança e obediência. Que essa compreensão nos leve a descansar mais em Deus e a viver com mais responsabilidade diante dele. Exatamente. A soberania de Deus não esmaga o ser humano, ela o sustenta. E a responsabilidade humana não limita Deus, ela glorifica sua sabedoria. Obrigada por acompanhar mais este episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Que essa verdade fortaleça sua fé e traga descanso ao seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo episódio.